No programa Hora Extra dessa semana, você confere a entrevista com o advogado Alan Rocha, que vai falar sobre a aposentadoria híbrida, que beneficiou milhares de trabalhadores do campo que migraram para as cidades. Confira também a realização da 5ª corrida de rua promovida pelo TRT de Goiás, que contou com a participação de mais de 1.000 atletas. O tema foi o combate ao trabalho infantil. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e nesse programa você confere as seguintes notícias. Juntos na corrida contra o trabalho infantil. Esse foi o slogan da corrida do TRT de Goiás desse ano, que reuniu mais de 1.000 atletas. A novidade ficou por conta das crianças e adolescentes que participaram da primeira corridinha infantil. E no bloco de entrevistas, o advogado Alan Rocha fala sobre aposentadoria híbrida. O Hora Extra está começando agora. Mais de 1.000 atletas participaram da corrida de rua do TRT de Goiás, que nesse ano teve como bandeira o combate ao trabalho infantil. Confira. Antes da prova, muito alongamento e preparação física. A animação não falta entre os competidores da 5ª corrida TRT Goiás, que dessa vez recebeu cerca de 1.500 inscrições. São atletas profissionais e também amadores. Aqui tem gente que se preparou muito para competir e também tem aqueles que só vieram participar e cuidar mais da saúde. Eu que sou professor da área, não era atleta, né? Ainda não sou e acho que não serei, mas estou tomando gosto do esporte, estou correndo cada vez mais. E olha a disposição deste senhor de 77 anos. Acreditem, ele corre cerca de 12 quilômetros todos os dias. Fazer os 10. 10 quilômetros? 10 quilômetros, brincando. Na corrida tem até Mulher Maravilha, ou melhor, várias. Essa é uma motivação a mais. Na verdade, a gente corre por bem-estar. E resolvemos fazer assim como uma brincadeira, já que estamos aqui todas para curtir mesmo. Não somos profissionais, mas gostamos muito da corrida e para a gente é sempre um estímulo estar correndo em grupo. Se todos estão preparados, então é hora de começar a prova. A largada e a chegada da corrida aconteceram em frente ao Fórum Trabalhista de Goiânia, no setor Bueno. Os atletas competiram em diferentes categorias e podiam fazer percursos de 5 ou 10 quilômetros. Os vencedores ganharam entre R$ 200 e R$ 700 reais. O primeiro a cruzar a faixa na premiação geral de 5 quilômetros foi Paulo José. Ele já corre há 11 anos e dessa vez teve que superar um problema de saúde para ganhar a prova. Peguei um resfriado muito grande e eu tive que ficar os últimos 5 dias sem treinar porque o pulmão chiava muito. Mas eu esperei até no dia para ver se eu melhorava e consegui, com o clima agradável que ajudou um pouco, eu consegui fazer uma boa prova e levar a vitória para minha cidade. Na categoria 10 quilômetros, o prêmio foi para Raison, que fechou a prova em 32 minutos. Muito bom poder fazer todo o treinamento e chegar aqui e ganhar. Na categoria feminina, Wanda Carneiro Chagas comemorou o primeiro lugar nos 10 quilômetros. Estou lutando e venci a prova e em nome de Jesus eu vou conquistar mais vitórias aí e eu estou muito feliz. Já a premiação para portadores de necessidades especiais, categoria andante, ficou com Wellington, um sonho realizado. Foi difícil, né? Eu perdi 2 minutos nessa corrida, foi totalmente difícil. Eu fui campeão e recuperei, estou muito feliz.
Quem apenas fez uma caminhada também se sentiu vitorioso. É uma oportunidade que a gente tem de encontrar com os colegas, encontrar com pessoas, enfim, começar um domingo de forma muito saudável. Mais do que uma competição, essa edição da Corrida do TRT é um alerta para a população e para o poder público. Não se pode fechar os olhos para o trabalho infantil, para as crianças que deixam de frequentar as escolas para trabalhar e para os pais que incentivam essa prática. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a meta de erradicar as piores formas de exploração de mão de obra infanto-juvenil até 2016 não vai ser alcançada. A luta contra esse crime passa pelo combate à pobreza e ainda é necessário correr muito, como eles, para realizar esse sonho. A luta é incessante. Nós temos ainda números muito altos aqui no estado de Goiás. E nós pretendemos realmente dar uma nova cultura para o nosso povo, sabe? Para que eles entendam que lugar de criança é na escola, é no esporte, é brincando, estudando, é que eles terão um futuro melhor. Essa iniciativa do TRT recebeu elogios de quem apoiou o evento. Este evento aí que é realizado pelo TRT vem muito de encontro àquilo que o banco preza, né? Que é o investimento nas pessoas, na melhoria da qualidade de vida, enfim. O banco, além de ser uma empresa financeira, ele tem muito a ver também com o social. Essa organização aqui é um espetáculo. Nós fazemos 59 corridas por ano, mais organizada, mais muito povo, mais de 1.500 pessoas, e sempre a corrida média é de 900 mil. E essa aqui, toda a vida bate o recorde. No final da corrida, teve apresentação musical e a tão esperada hora de subir no pódio. Os atletas exibiram a medalha, fizeram pose para foto e levaram para casa o gostinho de vitória. Para incentivar crianças e adolescentes a praticar esporte, o TRT de Goiás também promoveu a primeira corridinha infantil. Acompanhe. Aqui o aquecimento antes da prova é brincar. Para isso, nada melhor que um pula-pula, um muro de escalada, um mergulho na piscina de bolinhas, escorregar e, para ficar ainda mais divertido, uma pintura no rosto para depois tirar foto. Na primeira corridinha infantil promovida pelo TRT de Goiás, toda a atenção está voltada para os pequenos atletas. E eles são espertos. Vai participar da corrida? Vou. Não sei quantos metros eu vou correr, se 50, 75 ou 100. A criança precisa sentir esse momento do lazer, né? Da interação. Mais de 300 crianças entre 0 e 13 anos se inscreveram para participar da corridinha, que foi dividida por idade e percurso de até 100 metros. Tudo, é claro, adaptado para a idade delas. Para animar toda essa garotada, teve super-herói para todos os gostos. Começa desde baixinho, né? E aí vai crescendo, vai tendo esse hábito de fazer alguma atividade, de cuidando da sua saúde. E a gente está aqui para incentivar ele. Tinha criança que mal aprendeu a andar e já estava na pista, como foi o caso da Isadora, de 1 ano e 4 meses. O pai fez questão de levar a caçulinha para acompanhar a filha mais velha. Primeira corridinha dela, incentivando as duas para continuar sempre no esporte. Alguns grandinhos foram preparados para ganhar. A Zaf, de 8 anos, já corre 5 quilômetros, mas isso também é de família. Meu pai corre, minha mãe corre, meu irmão corre e eu corro. É esse? Toda a família corre então? É. E não teve para ninguém. O primeiro lugar foi dele. Aliás, aqui não tem vencedor. Tudo é uma grande brincadeira e todos ganham medalha e lanche. Os pais, é claro, tiram foto, torcem e ficam muito orgulhosos. Torceu aí bastante? Bastante, emocionada. Correr, brincar, se divertir, isso é infância. Mas ao contrário desses atletas mirins, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes no Brasil estão neste momento trabalhando em alguma atividade insalubre ou perigosa. Em Goiás, o número de jovens ocupados é de 123 mil. Eles geralmente não frequentam a escola, assumem responsabilidades muito cedo e por isso não têm tempo de curtir essa fase tão boa da vida.
como o tema da corrida deste ano foi o combate ao trabalho infantil, o TRT distribuiu os gibis falando sobre o assunto. Essa foi uma oportunidade para dizer que explorar esse tipo de mão de obra pode gerar graves consequências no futuro. O que nós queremos mesmo, a pedra de toque para nós é retirar a criança do trabalho infantil e colocá-la na escola. Para tudo na vida existe um tempo, e esse é o tempo deles serem criança, de viver a simplicidade da infância que todo adulto sente saudade. Esse é um direito deles, e ninguém pode roubar isso. No próximo bloco, nós vamos conversar com o advogado Alan Rocha, especialista em direito previdenciário. Ele vai falar sobre a aposentadoria híbrida, que beneficiou milhares de trabalhadores rurais que migraram para os centros urbanos. Voltamos em instantes. A aposentadoria por idade híbrida ou mista foi criada pela Lei 11.718/08 e beneficiou aqueles trabalhadores rurais que migraram para os centros urbanos. Mas por que ainda se questiona a legalidade dessa norma? Como vem decidindo o Judiciário acerca dessa questão? Para responder essas perguntas, o Hora Extra convidou o advogado Alan Rocha, que é especialista em direito previdenciário. Alan, seja bem-vindo à Hora Extra. Obrigado. Quais são as regras previstas na Lei 11.718 para o trabalhador se aposentar? A Lei 11.718 de 2008, ela introduziu o parágrafo 3º no artigo 48 da 8.213. E ela dispõe o quê? Que o segurado especial, que a sua espécie é o trabalhador rural, desde que ele se enquadre nessa condição, mas que não preencha os requisitos para a aposentadoria por idade do trabalhador rural, ele pode somar esse tempo com o tempo de uma outra categoria exercida, no caso a atividade urbana. E ao atingir 65 anos de idade, mulher, 65 anos de idade, homem, e 60 anos de idade, mulher, preenchido um período de carência mínimo estabelecido pela lei, ele pode ter direito a essa aposentadoria que a doutrina chama de aposentadoria híbrida ou aposentadoria mista. Resumindo, soma-se o tempo da atividade rural dele, que ele exerceu lá no campo, com o tempo da atividade urbana. E esse tempo da atividade rural não há necessidade de recolhimento para a Previdência Social. Certo. E essa norma, então, permite o trabalhador mesclar o período de trabalho na cidade e no campo, desde que tenha completado a carência mínima desejada, é isso, Exatamente. Né? Qual seria essa carência? A carência mínima para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições, o que equivale a 15 anos de contribuição. Mas alguns segurados, Marina, principalmente aqueles que se inscreveram à Previdência Social antes de 24 de julho de 1991, ele pode ter um período de carência menor, porque tem uma tabela de transição para ele. Em relação ao ano que se implementa a idade, no caso da aposentadoria híbrida, o homem aos 65 anos de idade ou a mulher aos 60, se a idade foi implementada antes de 2011, pode ter um período que seja menor, a carência exigida vai ser menor do que 180 contribuições. Se for posterior a 2011, para todos os casos, há necessidade de 180 contribuições, o que equivale a 15 anos de contribuição. Certo. E por que essa aposentadoria híbrida tem gerado discussões polêmicas quanto à sua legalidade, doutor? A aposentadoria híbrida, na verdade, ela surgiu, que se imagina a teleologia buscada pelo legislador, foi para fazer um verdadeiro equilíbrio entre o conceito de justiça, entre o conceito dessa demanda social e o direito. Por quê? Os trabalhadores, principalmente com a questão do êxodo rural, a questão de questões sociais, questões econômicas e políticas, deixam o campo, deixam a sua atividade rural e vão trabalhar na cidade. E quando eles chegam para trabalhar na cidade e atingem essa idade da aposentadoria, que é 65 anos homem e 60 mulher, muitas vezes estão no limbo previdenciário, o que a gente chama do desamparo previdenciário. Por quê? Ele não atingiu o tempo suficiente para se aposentar como rural e nem atingiu o tempo suficiente para se aposentar como urbano. Então, a aposentadoria híbrida, que foi trazida pela Lei 11.718, ela veio justamente
permitir que esses trabalhadores não ficassem desamparados de forma previdenciária. Mas o legislador, quando introduziu essa regra na Lei 8.213, poderia ter revogado o artigo 55, parágrafo 2º da Lei 8.213, que é o que gera toda essa polêmica. E por que gera essa polêmica? Por que existem entendimentos diversos hoje nos tribunais brasileiros? Porque o artigo 55, parágrafo 2º, ele diz que o trabalho exercido sobre a atividade rural antes da vigência da Lei 8.213, que a vigência dessa lei é de 24 de julho de 1991, ele é computado sem necessidade de contribuição para a Previdência Social e desde que não seja para carência. E é justamente nessa expressão carência é onde é que há as discussões nessa matéria. Porque a aposentadoria por idade, seja urbana ou seja rural, ela trata a expressão carência. E justamente aí começam a existir os grandes debates. Debate esse que o STJ tem, de certa forma, colocado uma pá de cal sobre ele. Porque o STJ está entendendo de forma maciça, ou seja, fazendo, de certa forma, uma uniformização de seus julgados, em que o parágrafo 3º do artigo 48, ele é direcionado ao trabalhador rural, tanto que ele começa ao segurado especial, ou seja, ao trabalhador rural, que esteja classificado no parágrafo 1º desse artigo 48, onde é que trata a figura do segurado especial, e o trabalhador rural é uma espécie dessa figura, que não preenche os requisitos ainda para a aposentadoria completa, vou usar essa expressão entre aspas, completas do trabalhador rural, ele pode somar esse tempo rural com o tempo urbano, desde que implemente a idade de 65 anos, homem 60, mulher, e ter direito à aposentadoria. Então, a STJ entende dessa maneira, até porque a Lei 11.718, ela é posterior ao parágrafo 2º do artigo 55 da Lei 8.213. Certo, e como chegou a esse entendimento da jurisprudência sobre os casos que chegam ao judiciário? Hoje esse entendimento, a título de exemplo, a Turma Nacional de Uniformização não permite a aposentadoria híbrida nessa forma de somatória de tempo, do tempo de contribuição que ele teve urbano com o tempo do exercício da atividade rural anterior a esse tempo rural, justamente pela questão do artigo 55, parágrafo 2º. O entendimento é praticamente nesse sentido. A TNU, a Turma Nacional de Uniformização, entende que poderia ser possível o contrário. O trabalhador rural, que está lá no campo, exercendo atividade sobre o sistema de economia familiar, somar um tempo urbano que ele teria anteriormente. Para que fosse o contrário, no entendimento da Turma Nacional de Uniformização, o trabalhador rural deveria fazer as contribuições do tempo rural anterior para que o tempo urbano pudesse valer e ele ter direito à aposentadoria híbrida. Já o STJ entende totalmente diferente disso. O STJ entende que é possível somar tempo urbano com o tempo rural a qualquer momento, independentemente de contribuição para a Previdência Social. Porque a 11.718, a Lei 11.718, e justamente por nós vivermos sob um direito positivista, um direito que prima pela legalidade, não traz a necessidade nem a obrigação de que haja contribuição, de que haja recolhimento desse tempo rural e assim permitindo a aposentadoria mista ou híbrida, conforme entende a doutrina. Doutor Alan, como o assunto não é simulado, pode acontecer decisões conflitantes? Existem diversas decisões conflitantes, tanto a nível de primeiro grau, a nível de segundo grau. O que está sendo, de certa forma, uniformizado, o entendimento que está sendo uníssono na Justiça é no STJ. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido e cada vez mais dando musculatura para essa aposentadoria híbrida. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo e na sequência continuamos o bate-papo com o advogado Alan Rocha sobre a aposentadoria híbrida. Até já! Estamos de volta falando sobre a aposentadoria híbrida com o advogado Alan Rocha. Doutor Alan, a Lei 11.718 corrigiu uma distorção que ainda abarrota os órgãos judiciários? Sim, a Lei 11.718, eu sempre digo que ela carrega
a grande importância da natureza do direito previdenciário. A natureza do direito previdenciário qual que é? É de proteção do beneficiário, de proteção do segurado. Se pensar o direito previdenciário para interpretá-lo seguindo parâmetros do direito civil ou do direito administrativo, principalmente nas regras, no rigor de suas regras, estaria na contramão dessa natureza. Até porque o direito previdenciário se busca o quê? O hipossuficiente, se busca o desassistido, se busca o necessitado, se busca o excluído social, ou seja, trazendo para essas pessoas o princípio da dignidade da pessoa humana. E a Lei 11.718 corrigiu, de certa forma, uma distorção que existia do desamparo previdenciário. Pessoas que estavam lá na zona rural, que estavam militando no campo, mas pela questão de todos os problemas que o êxodo rural cria para a sociedade, que são problemas sociais, econômicos e até fatores políticos, essas pessoas muitas vezes se deslocam para a cidade. E quando atinge a idade da aposentadoria, elas estão no limbo previdenciário. Por quê? Porque não tem direito nem de se aposentar rural e nem direito de se aposentar urbano. Então a 11.718, com a criação da aposentadoria híbrida, veio justamente equalizar entre as questões sociais e entre o direito, trazendo justiça para essas pessoas. Falando assim, ó, você pode agora não ser mais um desassistido previdenciário, você vai ter direito à sua inclusão previdenciária, podendo, claro, preenchendo os requisitos legais, que o homem é 65 anos de idade e a mulher 60, o período mínimo de carência e ter direito a uma aposentadoria da Previdência Social. E o que acontecia antes dessa inovação legislativa, já que o trabalhador nessas condições não podia obter a aposentadoria rural, porque exerceu o trabalho urbano e também não tinha como conseguir a aposentadoria urbana, pois o tempo de atividade não preenchia o período de carência. Como acontecia antes? Foi em 2008 essa lei, né, doutor? Exatamente. Essa lei foi em 2008 e agora que vem ganhando musculatura no judiciário isso, agora que as questões estão mais ou menos sedimentadas. Antes disso, o que acontecia é que o segurado que tinha direito a um benefício previdenciário, ou seja, que poderia optar em averbar um tempo rural com um tempo urbano e com isso ter a sua aposentadoria, ele não buscava o benefício previdenciário, até porque ele estava ali desassistido, muitas vezes com o implemento da idade, ele tinha sua capacidade de trabalho esmaecida, já perdia o mercado de trabalho, já não tinha condição mais de permanecer no mercado de trabalho. E o que ele buscava? Um benefício assistencial. Ele ia para a assistência social, que também faz parte da Seguridade Social, mas que não é o objetivo da assistência social esse. E o objetivo da assistência social é justamente buscar aquele que está realmente na situação de miserabilidade. E esse segurado, ele tinha direito a um benefício previdenciário que só não era reconhecido, que estava sendo discutido isso na doutrina, que estava sendo discutido isso nos tribunais, e a partir da 11.718 de 2008, ele passou a ter mais claramente esse direito. Certo. E essa nova possibilidade de aposentadoria por idade pode levar a um desequilíbrio atuarial? Essa questão é o principal argumento da Previdência Social em não pretender conceder essa aposentadoria híbrida. Antes de responder a pergunta, eu quero fazer um parênteses aqui. O desequilíbrio atuário da Previdência Social, que seria o déficit da Previdência, é altamente discutido e questionado por algumas entidades que têm qualificações técnicas para avaliar as contas da Previdência Social. Um exemplo delas é a ANFIP, que é a Associação dos Fiscais Aposentados da Previdência Social. E eles comprovam matematicamente, dentro do conceito da contabilidade pública, que não existe déficit da Previdência Social, que na verdade existe um superávit. Uma conta simples, Marina, que eles fazem, é que quando o governo anuncia o déficit da Previdência Social, ele soma o que ele arrecada dos empregados e dos empregadores e diminui pelo que ele paga de benefício previdenciário. Isso, lá em 88, o Constituinte 88 já observou que não seria possível as contas terem um resultado positivo se houvessem só essas contribuições. E o Constituinte 88, então, atento a isso, ele outorgou para a Previdência, para a arrecadação, para o custeio da Previdência Social, parte do que se arrecada dos concursos de prognósticos, que são os jogos de loteria, e parte do que se arrecada de PIS e COFINS também é destinado para o financiamento da Seguridade Social. Para equilibrar. Então, a ANFIP e algumas outras entidades comprovam que esse déficit não existe. Então, agora respondendo à pergunta, eu não vejo que a aposentadoria híbrida ela possa
ocasionar um déficit previdenciário ou um desequilíbrio atuário. Por quê? Já existe a aposentadoria do trabalhador rural sem necessidade de contribuição para a Previdência Social. Ou seja, ele não contribui. Se ele ficar a vida toda dele trabalhando na zona rural, quando atingir o homem 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade, ou seja, uma redução de 5 anos para o trabalhador urbano, ele vai ter direito à aposentadoria comprovando que exercia atividade rural sob o regime de economia familiar. Ou seja, não se discute o déficit disso. Então, na circunstância da aposentadoria híbrida, ele ainda tem um tempo de contribuição que é somado a esse tempo rural. Ou seja, ele ainda está contribuindo com aquele tempo urbano. Ou seja, ainda a nível de recolhimento para a Previdência Social, a nível de custeio da Previdência Social, a aposentadoria híbrida, ela é muito mais vantajosa do que a aposentadoria rural, porque ela ainda tem uma parte de recolhimento para a Previdência Social. Então, não há como se observar que ela vai ter um déficit previdenciário, sendo que já existe a aposentadoria rural, que quando ela for, quando ela é pedida pelo trabalhador rural, ela não vai ter nenhum recolhimento. E ainda existe essa resistência? Existe, ainda existe essa resistência. A nível administrativo, praticamente quase nenhum benefício é concedido, a maioria deles são negados. Existem decisões de vários sentidos, principalmente até a Turma Nacional de Uniformização, entendendo que não é possível ter aposentadoria híbrida sem o devido recolhimento para a Previdência Social. Agora, o STJ deu uma decisão muito importante, que é reconhecendo na integralidade a aposentadoria híbrida, dando plena efetividade à Lei 11.718 de 2008. Ok, doutor Alan Rocha, obrigada pela participação aqui no Hora Extra. Obrigado. Mais informações sobre o TRT de Goiás você encontra na nossa página no Facebook e também no Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.